boa tarde para quem está aí em Portugal. Eu estou nesse momento de férias, porém nunca tiro férias. Para quem sabe como é que é o expediente do escritório, eu sempre estou trabalhando, enfim, mesmo quando estou ausente do escritório. Então, nesse momento, acabou de publicar um artigo que eu estava escrevendo do Diário de Notícias Brasil sobre a greve da ANIMA. Muitas pessoas ficaram alarmadas com a situação de que a ANIMA vai entrar de greve a partir do dia 22 de agosto e a promessa de greve é até dezembro. O que isso vai impactar em termos gerais o atendimento? Eu queria deixar muito claro para as pessoas que têm um discurso até um pouco alarmista que o expediente tradicional vai se manter. O que isso significa? Que o atendimento da ANIMA dos horários regulamentados, né, aqueles que são definidos na legislação, continuam. O Fábio está dizendo que o áudio está ruim. É o áudio que tem, Fábio. Não tem muito o que fazer sobre isso. Mas vamos lá. Com relação ao atendimento, a gente estava falando que os horários extraordinários que estão definidos no plano de imigração, que foi divulgado no dia 3/6, esses sim vão ser impactados. E por quê? Porque o governo sequer está cumprindo a promessa de pagamento dessas horas extras. Então, os funcionários estão errados nas reivindicações? Não. De fato, existe sim essa demanda por melhores condições de trabalho, principalmente por melhores condições do próprio sistema, que é obsoleto, que é antigo, que trava, e o que acarreta um retrabalho e uma inconsistência no resultado do atendimento dos imigrantes, muito embora eu não concorde com o momento escolhido, porque estamos no meio de uma situação de força-tarefa. O presidente foi mobilizado, que é o Luiz Góes, para compor essa força-tarefa. Ele, que é o presidente da ANIMA, vai ficar totalmente direcionado para essa atividade. Pessoas vão ser contratadas, existe um plano de concurso. Ou seja, você vai aumentar o número de funcionários de um lado, então a expectativa é que você consiga dar maior vazão à demanda, mas aí você vai retirar do próprio plano, através dessa iniciativa dos funcionários, a possibilidade do atendimento ser ainda mais abrangente, porque se não vai haver o expediente fora do horário tradicional, a gente não está mais falando sobre horas extras e a gente não está mais falando também de atendimento pelos feriados. Isso está errado do ponto de vista jurídico? Não. Mas do ponto de vista social é muito complicado. Por quê? Estamos no meio de uma crise e a matéria era justamente sobre isso. A gente não vai, no meio de um incêndio, chamar o bombeiro e o sindicato dos bombeiros vai chegar e vai dizer assim: olha, estamos em greve, não vamos apagar o incêndio. Não, primeiro a gente tem que cumprir aquilo que é o extraordinário, aquilo que é emergente, aquilo que é uma necessidade indiscutível da população de imigrantes, porque a gente está falando sobre ofensa a direitos constitucionais. Depois a gente vai resolver questões da esfera trabalhista. Isso é uma análise daquilo que é prioridade, o que não foi um ponto a favor do momento escolhido pelo sindicato para fazer a greve. Essa é a minha opinião jurídica. Agora, doutora, o que isso vai gerar de impacto nos atendimentos a partir de hoje? Teoricamente nada, porque as pessoas são marcadas no horário corrente, ou seja, no horário de expediente da ANIMA. O que estava acontecendo é que outros agendamentos vinham sendo feitos em horários extraordinários. E é para esses casos que os trabalhadores estão se recusando a trabalhar finais de semana, feriados, horas extras, porque o governo não vem pagando. Então, tudo aquilo que colocaram no plano de imigração, os milagres apontados pelo governo, não está funcionando na prática. E aí, desse ponto de vista, eu entendo que, por mais que a demanda seja uma demanda válida, legítima, não é o momento oportuno de reivindicações, entenderam? E a outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte: em função de tudo isso que está acontecendo, a promessa de greve é até dezembro. Eu não sei como é que o governo vai tratar as reivindicações, mas eu vou dar o meu conselho que eu tenho dado há meses. Eu acho que desde o ano passado eu venho falando a mesma coisa, que é só através de ação judicial. Porque as pessoas que estão conseguindo agendamentos hoje são aquelas que fazem demanda na justiça. E a demanda na justiça acontece por quê? Porque o poder judiciário é um poder que não está atrelado ao executivo. Só para vocês entenderem, existe um princípio que se chama separação dos poderes. Então, a administração pública ela é coordenada pelo poder executivo, ou seja, o governo,
E o poder judiciário, ele é controlado pela máxima do judiciário, o órgão máximo do judiciário, que é o Supremo. E nesse caso, esse órgão obedece à Constituição. E no que obedece à Constituição no que obedece às leis ordinárias, o descumprimento tem sido flagrante, ou seja, o Executivo está descumprindo regras constitucionais. E por causa disso, o Judiciário tem o poder de agir e tem agido obrigando o Executivo, ou seja, a administração pública, a fazer aquilo que está definido na legislação. Então você hoje que não consegue fazer o atendimento, não consegue fazer o agendamento, justamente pelo fato de que está tudo um caos, qual é o remédio jurídico que você tem na sua mão? Contratar um advogado para fazer uma ação judicial. Ah, doutora, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado e o que eu faço? Infelizmente, a única coisa que você pode fazer nesse momento é esperar. A gente não está falando isso, como é que eu vou dizer, para alarmar as pessoas e ter um discurso que muitas vezes dizem a meu respeito, é um discurso alarmista para colocar medo. Não. Do jeito que eu falei para vocês que era para tomar cuidado com a instabilidade da manifestação de interesse, aconteceu. Se vocês buscarem vídeos antigos, eu falei sobre o formato do governo, como era o cenário da nova Assembleia da República e que alguns direitos que estavam garantidos aos imigrantes poderiam sofrer algum tipo de contenção, ou seja, uma medida não de abertura, mas de estreitamento das possibilidades. Eu falei isso, gente, em fevereiro. A manifestação de interesse acabou em junho. E eu vinha falando sobre o novo cenário da Assembleia da República há meses. E aí, na sequência do fim da manifestação de interesse, acabou a possibilidade de pedir a segurança social para as pessoas que chegam a Portugal. Então, são vários alertas que a gente vem dando e as pessoas não estão prestando atenção. Agora, a gente falou sobre os procedimentos administrativos, que era possível fazer a troca da CPLP. Desde o ano passado, quando a gente descobriu a tramóia, ou seja, o golpe que o Estado deu em dizer que os direitos estavam garantidos através do Alto Comissariado das Migrações e depois alterar o documento. Quem tem o documento original tem a possibilidade de ver que o documento original dava direito ao reagrupamento, dava direito a você viajar pela União Europeia e depois esse documento foi adulterado no portal. Eu tenho o documento original. E eu vinha dizendo isso, por causa desse argumento, troquem a CPLP. O que aconteceu? Eu comecei a falar isso no meio do ano passado. Em outubro, veio a notícia de que o governo estava sendo processado pela União Europeia por conta da CPLP. E continuei insistindo que as pessoas deveriam fazer a troca do título. Muitos advogados, muitos. Quem tem memória, quem tem história, estômago para ver, vai perceber esses advogados dizendo que não tinha que fazer nada disso. E eu insistindo que era para fazer. Do mesmo jeito que nenhum advogado falava sobre ação judicial nenhuma. Ninguém falava sobre isso. Eu comecei a falar sobre isso. O IBDESC publicou um curso, o Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado, do qual eu faço parte, com uma comissão específica de direito de família. Nós já vínhamos falando sobre isso. O Dr. Júlia publicou o curso. Advogados compraram o curso, que nunca deram entrada numa ação administrativa na vida. E agora estão vendendo a solução jurídica como se fosse uma grande novidade. Olha, marketing à parte, o importante é que as pessoas realmente façam o dever de casa de propor a ação com os pedidos corretos. E se elas, por acaso, fizerem o curso do IBDESC, isso é uma garantia que a gente dá, porque o Instituto do IBDESC, Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado, é um órgão fiável, que inclusive está juntamente comigo na iniciativa da gente conseguir prerrogativas do exercício da advocacia que não estão sendo respeitadas em Portugal. Estamos elaborando um documento de validade internacional para denunciar esses abusos. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: procurem advogados sérios, a internet tem de tudo, então não vão pelo preço, tá? Porque muitas vezes a pessoa vai fazer aquilo que não sabe, de uma maneira que não conhece, e o resultado vai ser o seu prejuízo, ok? E um outro detalhe importante é que, independente da situação em que você se encontra, se você já fez um pedido administrativo na AIMA, a AIMA descumpriu o prazo, nasce para você o direito a uma ação judicial.
E aí, nesse ponto, é que você tem que estar instruído pelo advogado que saiba os procedimentos. E a gente sabe que existem pessoas competentes e existem pessoas que não são competentes. Vocês precisam saber fazer esta separação, ok? E com relação à greve da ANMA, que foi o tema desse vídeo, não fiquem alarmados, porque o trabalho extraordinário é que vai ser interrompido, mas o trabalho regular, por ser uma atividade de necessidade pública, tem que ter serviços mínimos garantidos que não podem ser afetados pela greve, ou seja, o atendimento vai continuar, tá bom? Gente, beijinho pra vocês e um bom domingo.